Vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra nos meus endereços telemáticos. @Paulo Roberto Maciel 6 no Instagram. Você pode ir ao YouTube também só digitando Paulo Roberto Maciel. Vai ao YouTube, Instagram e Facebook. E também tem o blog. Eu transmito a liturgia da palavra aqui nos meus endereços telemáticos para ser um ajudador dos presidentes de celebrações eucarísticas e da palavra e dos grupos de oração. Eu faço pesquisa em sites e impressos fidedignos da Igreja Católica. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 14 de fevereiro de 2025, sexta-feira, dia de São Cirilo, monge, e São Metódio, bispo, dentro da quinta semana do tempo comum, no ano litúrgico C, onde se dá mais destaque ao evangelho escrito por São Lucas mesmo. O ano C é o São Lucas, é o terceiro evangelho que está na Bíblia. E a cor é branca. No rito temos o ofício da memória, uma memória obrigatória. Primeira leitura, leitura do livro do Gênesis, capítulo 3, versículos do 1º ao 8º. A serpente era a mais astuta de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse: não comereis de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário morrereis. A serpente disse à mulher: não, vós não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para obter conhecimento. E colheu um fruto, comeu e deu também ao marido que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram, e vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que passeava pelo jardim à brisa da tarde, Adão e sua mulher esconderam-se do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial. É o Salmo 31 na Bíblia Vulgata ou 32 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 1º ao 2º, 5º, 6º, 7º, refrão, 1º A. Feliz aquele cuja falta é perdoada. Repitamos. Feliz aquele cuja falta é perdoada. Feliz o homem que foi perdoado e cuja falta já foi encoberta. Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado e em cuja alma não há falsidade. Feliz aquele cuja falta é perdoada. Eu confessei afinal meu pecado, e minha falta vos fiz conhecer. Disse: eu irei confessar meu pecado, e perdoastes, Senhor, minha falta. Feliz aquele cuja falta é perdoada. Todo fiel pode assim invocar-vos durante o tempo da angústia e aflição, porque ainda que irrompam as águas, não poderão atingi-lo jamais. Feliz aquele cuja falta é perdoada. Sois para mim proteção e refúgio. Na minha angústia me haveis de salvar, e envolvereis a minha alma no gozo da salvação que vem só de vós. Feliz aquele cuja falta é perdoada. Repitamos. Feliz aquele cuja falta é perdoada. Agora nós vamos para o Evangelho, né? Vamos aclamá-lo e depois proclamá-lo. O Evangelho de hoje é o escrito por São Mateus, capítulo 7, versículos do 31
ao 37. É o evangelho do dia 14 de fevereiro de 2025. Vamos aclamar primeiro? Aleluia, 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 aleluia. Abre-nos, ó Senhor, o coração, para ouvirmos a palavra de Jesus, para ouvirmos a palavra de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia. 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 Vejamos uma reflexão da Bíblia Pastoral da Igreja Católica a respeito desse trecho do Evangelho. Capítulo 7, versículos do 31 ao 37, de Marcos. A missão de Jesus inicia a nova criação. Gênesis, capítulo 1, versículo 31. Para isso ele abre os ouvidos e a boca dos homens, para que eles sejam capazes de ouvir e falar, isto é, discernir a realidade e dizer a palavra que a transforma. Bem, aqui é uma analogia, né? Não é uma interpretação do texto. Vamos ver aqui no livro Igreja em Oração, nossa missa do dia a dia. No Evangelho, São Marcos nos diz que há uma crescente inclusão de outros povos além de Israel no reino de Deus, né? A passagem ilustra o convite do Evangelho para que todos abram seus corações, independentemente da nacionalidade ou raça, superando preconceitos para uma convivência pacífica, harmoniosa e solidária entre indivíduos e nações. Em sua passagem pela Decápole, lugar pagão, Jesus cura um surdo-mudo. A forma complexa dessa cura representa a dificuldade das autoridades judaicas, dos próprios discípulos e de muitas pessoas em escutar e proclamar a palavra de Jesus, a boa nova do reino. Muitos aumentam a dificuldade de o surdo-mudo ouvir e falar, pondo obstáculos na proclamação e na audição da palavra. É necessário tocar o outro, isto é, livrar-se do preconceito que impede a aproximação e a acolhida. Jesus quer que as pessoas abram os ouvidos e soltem a língua, porém não quer ser reconhecido como um mágico curandeiro qualquer e por isso não quer a vulgarização de seus atos. Nós temos feito bem tudo que nos compete, especialmente no tocante à nossa missão de evangelizadores? Ou vivemos como surdos mudos?
Temos a capacidade de acolher e tocar o outro para que escute e proclame a palavra do reino? Fica a pergunta no ar. É importante nós refletirmos sempre, e a reflexão faz parte da vida do católico. Agora vamos aos santos do dia, porque os santos fizeram o que Jesus mandou, né? Praticaram o amor, a fé, a caridade, né? Caridade e amor são palavras sinônimas, a fé, e tiveram esperança na vida eterna. Santo Auxêncio é santo de 14 de fevereiro, ele foi presbítero, ou seja, padre. Faleceu no século V. Abandonando seu posto na guarda imperial, Auxêncio fez-se eremita e dedicou o resto da vida à prática da mortificação e à defesa da fé. Santo do dia 14 de fevereiro é Santo Antonino, abade, faleceu mais ou menos no ano 830, foi monge da abadia beneditina de Monte Cassino, na Itália. Quando ela foi destruída pelos lombardos, recolheu-se a uma vida solitária perto de Sorrento. Agora temos aqui um santo de 14 de fevereiro que se chama São João Batista da Conceição Garcia, presbítero, ou seja, padre. Faleceu em 1613. João Batista da Conceição Garcia empreendeu a renovação da Ordem da Santíssima Trindade e a defendeu com ingente ardor no meio de graves dificuldades e ásperas tribulações. Faleceu em Córdoba, na Espanha. Quase santo do dia 14 de fevereiro é o beato Vicente Vilar David, mártir, faleceu em 1937. Eu falo quase santo porque ainda falta a canonização. Por enquanto, ele já foi declarado servo de Deus e beato. É o estágio atual. A próxima fase é a canonização para se tornar São Vicente Vilar Davi. Davi ou David, não sei a pronúncia correta aqui do nome. Durante a perseguição religiosa, acolheu sacerdotes religiosas em sua casa e, por recusar-se a renegar a fé, foi fuzilado em Valência, na Espanha. Olha só, fuzilamento por causa da fé em Cristo Jesus, um mártir da igreja. Santo do dia 14 de fevereiro, São Cirilo e São Metódio, dois santos que comemoramos juntos o dia deles. São Cirilo e São Metódio, de acordo com o site do Vaticano, Cirilo e Metódio, há quase 40 anos, protegem a Europa, que contribuíram para evangelizar há mais de 1000 anos. A esses irmãos se deve a difusão da mensagem cristã, em particular no leste europeu. A importância da missão levou o Papa João Paulo II a proclamá-los copatronos do continente europeu. Apenas 2 anos separam os nascimentos. O maior é Metódio, que na realidade se chamava Miguel, e nasceu em 825 em Tessalônica, onde em 827 veio à luz Cirilo, no mundo secular, Constantino. O primeiro se distinguiu como hábil administrador e recebeu o cargo de arconte de uma província do Império Bizantino. O segundo recebeu uma educação refinada em Constantinopla, gramática, retórica, astronomia, música. Estudou bastante, o que deveria fazer dele um alto dignatário imperial. Mas quando chegou o tempo, Cirilo teve uma ideia diferente e recusou. Por volta dos 35 anos, o imperador Miguel III pensou em Cirilo quando os czares do mar de Azov pediram o envio de um letrado que soubesse discutir com os judeus e sarracenos assuntos importantes. Nesse momento, os dois irmãos se reuniram, iniciando a primeira de inúmeras missões juntos. 2 anos mais tarde, em 863, foi a vez da Grande Morrávia.
O objetivo da missão foi a de opor-se à influência germânica com 2 missionários que soubessem o eslavo. Mas Cirilo e Metódio foram além, criando um novo alfabeto, o glagolítico. Universalmente ficou conhecido como cirílico, formado por 40 caracteres derivados, na maior parte, de grafemas de cursiva medieval do alfabeto grego. A obra deles foi tão extraordinária que o Papa, em Roma, recebeu-os indo ao encontro deles em procissão. Os grandes esforços aos quais se submeteram debilitam a saúde do mais jovem. Debilitaram, já que eles se envolveram em muitas atividades. Em 14 de fevereiro de 869, o santo Cirilo, que tornou-se monge, morreu após uma doença. Metódio foi consagrado bispo e continuou a missão de sempre, superando hostilidades e incompreensões, instituindo discípulos na tradução de textos sagrados. Santo do dia 14 de fevereiro, São Valentim, mártir, na Via Flamínia, Roma. Considerado o santo protetor dos namorados, São Valentim é um dos santos mais populares da Itália. É padroeiro de Terni e sua festa é celebrada em 14 de fevereiro. No martirológio romano, no dia 14 de fevereiro, encontramos não apenas um São Valentim, mas dois Valentim. Sobre o primeiro, lê-se, no dia 14 de fevereiro, na Via Flamínia, em Roma, nasceu São Valentim, presbítero e mártir. Após ter realizado várias curas, o insigne da cultura foi assassinado e degolado. Olha o que aconteceu com um dos Valentim, sob o império de Cláudio César. Sobre o segundo, afirma-se, no dia 14 de fevereiro, em Terni, o ditoso São Valentim, após ter sido longamente flagelado, foi preso. Não podendo vencer a sua resistência, no meio da noite foi secretamente arrastado para fora da prisão e degolado pelo prefeito de Roma, Plácido. Os acontecimentos do presbítero romano desenvolveram-se por volta do ano 270 d.C., enquanto se tornava a violenta perseguição do imperador Cláudio, o Gótico. Este, sabendo da fama de santidade que acompanhava Valentim, mandou levá-lo ao palácio e lhe perguntou se era simpatizante e se adorava os deuses. Mas com coragem e firmeza, Valentim afirmou que o culto aos deuses era inútil e somente Cristo havia trazido a esperança de um mundo melhor. O imperador, impressionado pelo ardor do prisioneiro, confiou-o a um nobre romano chamado Astério, pedindo-lhe para dissuadi-lo com lisonjeiros discursos. Astério tinha uma filha cega desde a idade de 2 anos. Valentim concentrou-se na oração e a jovem recobrou a visão. Diante do milagre, Astério converteu-se ao cristianismo com toda a sua família. Ao saber da sua conversão, Cláudio condenou Valentim à decapitação, que teve lugar na Via Flamínia, onde foi sepultado e onde surgiu uma igreja a ele dedicada. Por outro lado, o episódio do bispo de Terni aconteceu cerca de 70 anos mais tarde. Valentim foi convidado a ir a Roma pelo reitor e filósofo Cratão, mestre de língua grega e latina. Ele tinha um filho chamado Queremão, que sofria de uma deformação física que o obrigava a manter a cabeça entre os joelhos. Nenhum médico conseguiu curá-lo. Cratão prometeu a Valentim a metade dos seus bens se curasse o filho. Mas em uma longa conversa noturna, Valentim explicou-lhe que não seriam as suas inúteis riquezas que curariam o rapaz,
mas a fé no único e verdadeiro Deus, Jesus Cristo. Então, concentrou-se em oração e o rapaz recobrou a saúde. Diante do milagre, Cratão e toda a família se deixaram batizar pelo bispo junto com outros 3 estudantes gregos, Próculo, Éfebo e Apolônio. Com eles, abraçou o cristianismo também Abôndio, outro estudante, filho do prefeito de Roma. O prefeito, abalado pela conversão do filho, mandou prender Valentim e decapitá-lo na Via Flamínia. Ele o fez às ocultas durante a noite para evitar a reação do já numeroso grupo cristão da cidade. Após uma primeira e breve sepultura no lugar do martírio, Próculo, Éfebo e Apolônio transportaram o corpo do mártir a Terne e o sepultaram fora da cidade. No entanto, em Terne, ao saber do ocorrido, o cônsul Lucêncio mandou prender os 3 estudantes e durante a noite, por medo que a população os soltasse, mandou decapitá-los. Entretanto, a população, a pedido de Abôndio, enterrou os novos mártires na mesma sepultura de Valentim. Que história, hein? 2 Valentim. Santo do dia 14 de fevereiro, São Zenon. São Zenon ou Zeno, mártir na Via Ápia. Zeno foi indicado como presbítero pelo Papa Pascoal I, que transferiu seus restos mortais para o oratório a ele dedicado na Basílica de Santa Praxedes, em Roma. O santo era venerado no século VI em um ponto da catacumba de Pretestato, ao longo da Via Ápia, depois restaurado por Adriano I, deve ser o Papa Adriano I. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde nos esclarece as dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar. Eu sei que tem gente que se indigna com Deus, né? Protesta contra Deus. Por que eu não mereço isso? Por que eu não mereço aquilo? Por que eu não ganho essa graça? Tudo que Deus faz é o melhor para nós. Até mesmo um não. Eu já recebi muitos nãos no passado. E só posteriormente é que eu fui verificar que aqueles nãos de Deus foram a melhor coisa para mim. Então a gente não percebe na hora. Temos que saber que estamos lidando com o Deus, Criador do universo, Deus onipotente, onisciente, onipresente. O que Deus nos der é o melhor. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa, a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado. Creia em Jesus como Deus, seja batizado e arrependa-se diariamente dos seus pecados. E nos encontraremos no juízo final, quando Jesus voltar. Não sabemos a data nem a hora, não compete a nós sabermos. Por isso temos que estar preparados. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Teremos felicidade em plenitude. O apóstolo São Paulo já disse que a tribulação de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós quando formos viver com corpos glorificados, transformados, transfigurados por todos os séculos do século. É uma vida perene, uma vida para sempre. Um corpo semelhante ao de Jesus ressuscitado, quando ele entrou no cenáculo sem precisar abrir porta, modificou sua aparência diante de Madalena, diante dos discípulos de Emaús, ascendeu ao céu, subiu ao céu. Nós teremos um corpo parecido com o dele e com o dos anjos de Deus.
Acesse Paulo Roberto Maciel. Maciel no YouTube, Instagram, Facebook e blog.